Então, muito boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja connosco. Hoje não é uma palestra, é uma pequenina reflexão sobre aperfeiçoamento espiritual. A doutrina espírita é compreendida como uma doutrina de cunho científico, filosófico e religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, o que implica o autoaperfeiçoamento de cada um de nós. O autoaperfeiçoamento é o caminho que seguimos no estudo da doutrina espírita. O objetivo deste caminho é alcançar a nossa autorrealização, a consecução das nossas potencialidades de espíritos criados lá atrás no tempo, simples e ignorantes, mas plenamente perfectíveis. A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de avanço. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 114, questiona: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles próprios que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Como dizíamos no início, a classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de avanço, das qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. No geral, os espíritos admitem 3 categorias ou grandes divisões principais. Aqui se referem o item número 100 da escala espírita no Livro dos Espíritos, que com certeza todos nós já consultamos, já lemos e relemos. Mas para chegarmos a espíritas de primeira ordem, temos muito que trabalhar. Temos que nos aperfeiçoar, aproveitando a oportunidade desta reencarnação. O trabalho é mesmo muito grande e temos nós que já fizemos 50 e aproximarmos-nos dos 60, já estamos na reta final. Aí temos mesmo que nos levantar, erguer as mãos e trabalhar mesmo para o nosso aperfeiçoamento. Essa capacidade de nos aperfeiçoarmos, de realizarmos uma mudança pessoal, é uma característica inerente à nossa condição de espíritos e possui tanto uma dimensão de consolação como de compromisso. Pois se é verdade que a mudança é possível e as situações negativas são impermanentes, portanto não são sempre permanentes, não é menos verdade que ela requer esforço, disciplina e dedicação. Portanto, a mudança é possível. Para quem pense que não é possível, só que esforço, disciplina e dedicação. Muitos de nós, quando vimos aqui à Casa Espírita, muitos são os motivos que nos trazem, ou que nos trouxeram, pelo amor, pela dor, convite de alguém, ou pela razão, ou por curiosidade, enfim, seja por qual for o motivo. E o que é que acontece? Assistimos a palestras, recebemos o passe, tomamos a água fluidificada e vamos embora. Só por curiosidade, aquela imagem é do Dr. Bezerra de Menezes, que foi médico, que foi incumbido no plano maior de nos ajudar na evolução da paz. Ele comanda os cientistas, os médicos, os enfermeiros, que nos ajudam a conhecer a espiritualidade. Ele está em todos os lugares que realmente trabalham a cura. Que Ele esteja aqui conosco também, nesta hora. E dizíamos, o que é que acontece? Somos espíritas apenas dentro da casa espírita. Estas atitudes vão repetir-se por longo tempo. Mas à medida que vamos estudando e compreendendo melhor os ensinamentos espíritas, sentimos a necessidade de nos integrarmos mais nas ações de reforma moral da sociedade e nada melhor para fazermos isso do que iniciar por nós mesmos, ou seja, que sejamos espíritas também na convivência com o mundo. E isso leva-nos à reforma moral e, ao mesmo tempo, ao aperfeiçoamento moral. Precisamos então de renovar as nossas atitudes. E sobre isso, vejamos o seguinte exemplo. Um jovem foi ao médico
e queixava-se de fortes dores abdominais. Foi atendido, o médico foi atencioso, realizou exames, entrevistas, sei lá, fez o diagnóstico possível e confrontou o doente dizendo-lhe cirrose hepática, doença do fígado por ingestão de bebidas alcoólicas. É uma enfermidade conhecida e facilmente tratável. Ele receitou um tratamento, onde o paciente deveria tomar 3 medicamentos 3 vezes ao dia, quero eu dizer, um medicamento 3 vezes ao dia, fazer caminhadas diárias, fazer trabalhos, alguns exercícios no final, exercícios físicos. O paciente saiu dali todo satisfeito. As dores até já estavam a doer, a barriga já doía menos. Porque pensava, pronto, eu já vou ficar livre das dores, tenho aqui um medicamento que me vai resolver o problema. Ao final do mês, ele voltou ao consultório, onde o doutor o atendeu todo solícito. Ai, doutor, o tratamento não deu resultado, pois continua a sentir muitas dores. O profissional estranhou, como é que é possível? Então a medicação estava correta, os exames tudo indicavam que era uma cirrose hepática. O senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, doutor, certinho, 3 vezes ao dia. Então, e fez as caminhadas para melhorar a circulação? 5 quilómetros, imaginem, o homem andava bem, 5 quilómetros e no final ainda fazia os exercícios que o médico lhe tinha dito para fazer. 1 hora diária de caminhadas, doutor. E o médico de repente lembrou-se e perguntou-lhe, e o senhor parou de beber? Pois não, doutor. Continua doendo. Continua doendo. A medicina terrena trata das enfermidades do corpo físico, o espiritismo trata das enfermidades do espírito, estando ele encarnado ou não. Temos que renovar as nossas atitudes. O médico escuta-nos, analisa, faz exames e recomenda-nos um tratamento. A casa espírita escuta-nos, analisa, consola e também nos recomenda mudança de atitudes. Mas a casa espírita vai mais além em nosso benefício, pois fornece-nos o passo magnético, a água fluidificada, a fluidoterapia e, em alguns casos, tratamentos de desobsessão. Mas assim como no caso do paciente enfermo, se quisermos melhorar, cumpre que façamos a nossa parte, mudando as nossas tendências negativas. O caminho é individual e intransferível. Todos nós temos que ter consciência de que realmente ninguém pode fazer por nós, tirar-nos aquilo que nós temos que passar. Ou então ficaremos indefinidamente a tomar remédios, a realizar caminhadas, a fazer ginásticas, recebendo passe, tomando água fluidificada e por aí adiante. Emmanuel, numa das suas mensagens, ele diz-nos: o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Sabemos então que para evoluirmos espiritualmente temos que fazer a nossa parte, começando por realizar, em primeiro lugar, a nossa reforma íntima. Mas o que é isso de reforma íntima? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso da sua melhoria interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Para que serve a reforma íntima? Renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca de perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. Colocamos a bold busca do perdão, classificado pelos dicionários como ato de desculpar. Perdoar é mais do que um simples verbo, é uma das necessidades fundamentais do homem. Mas dizíamos reforma íntima, o que fazer? Realizar atos isolados, no dia a dia,
levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alternando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto quanto possível do ideal cristão. E por onde começar? Pela autocrítica. Podemos ainda acrescentar que o aperfeiçoamento moral é o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência da sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que as suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Por isso, adotam-se métodos que vão da autocrítica à vigilância de sentimentos, pensamentos e atitudes, da fé raciocinada à prática das virtudes e renúncias contrárias ao sentimento que se quer alterar. Este pequeno slide engloba aqui todo o trabalho, a autocrítica, o vigiai e orai que Jesus tanto nos diz no Evangelho. Vigiai os pensamentos, porque sabemos que o pensamento é uma energia com características físicas, químicas e eletromagnéticas. Nós sabemos que o pensamento nos contagia e contagia quem está à nossa volta. Tudo o que pensamos fica plasmado à nossa volta e afeta-nos a nós e ao universo ao fim e ao cabo. Portanto, é uma reflexão. Temos que pensar e trabalhar todas estas virtudes também. E a principal é o amor que engloba todas as virtudes. Se nós se amarmos, já praticamos todas as outras virtudes. O Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, à pergunta 919, Allan Kardec questiona os espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade o disse: conhece-te a ti mesmo. Responde Santo Agostinho, e esse sábio era Sócrates. Allan Kardec, profundo conhecedor das deficiências humanas, investiga mais a fundo o desdobramento desta questão, ou da questão acima. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um a conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? O codificador pediu aos espíritos a fórmula da melhoria pessoal e não pediu para as próximas encarnações. Ele pediu para esta vida e ousou mais. Tinha que ser prática e eficaz. Fazei o que eu fazia, responderam os espíritos. Quando vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. A resposta é de Santo Agostinho. E Santo Agostinho explica que o autoconhecimento é uma prática diária, onde é possível questionar a própria consciência, o que de proveitoso realizamos naquele dia e principalmente quais foram as ações negativas praticadas contra nós e a nossos semelhantes. Desta forma, passamos a conhecer os nossos erros, permitindo-nos iniciar a reforma íntima, o nosso aperfeiçoamento moral. Parece resultar daí que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Como seres individualizados que somos, esta é uma tarefa que cabe a cada um. Semelhante renovação é o fim essencial e exclusivo do Espiritismo. Isto é o item 292 do Livro dos Médiuns. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Tal assertiva é também reafirmada no item 303 do Livro dos Médiuns. O nosso querido Chico Xavier diz-nos: o Espiritismo objetiva a reforma moral. Há duas obrigações para o adepto: esforçar-se pelo autoaperfeiçoamento, em virtude de compreensão adquirida com esclarecimento, e dar o exemplo, isto é, conformar a conduta com a crença, de modo a servir de modelo para que outros se reformem, para a sua reforma interior também possa
ser uma realidade. Portanto, não é só vir à casa espírita, não é só ser espírita aqui dentro, é também dar o exemplo, é servir de modelo para que os outros possam ser contagiados pelas nossas atitudes, pela nossa forma de estar, a nossa forma de ser. Só assim nós conseguimos tocar o coração do vizinho do lado, da família, enfim, é muito trabalho a fazer. A verdadeira medida do nosso autoaperfeiçoamento, a capacidade de ajudar as pessoas, a olhá-las com benevolência, a começar em primeiro lugar pela nossa família, até englobar toda a humanidade. Em verdade, essa é a nossa inclinação natural e os obstáculos que hoje nos impedem de agir, assim são criações artificiais da nossa própria casa mental. Chegará o dia em que esses obstáculos cairão e fazer o bem será tão espontâneo e natural como o desenho que se forma das folhas caídas no chão do outono. E vamos terminar esta nossa reflexão com um soneto de Adelino de Fontoura Chaves. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei, passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela vossa atenção.